bem com vocês? Hoje, dia 11 de maio, segunda-feira. Em Geografia, nós vamos fazer aqui um apanhado geral de todo o conteúdo estudado no módulo 1, tá certo? Uma revisão para essa próxima avaliação que se aproxima, tá certo? Então, nós vamos começar falando do planeta Terra. A gente estudou que o planeta Terra, a superfície do planeta Terra, é formado por porções de terra e água. Essas porções de terra são chamadas de continentes, tá certo? Ao redor dos continentes, nós temos os oceanos que ocupam aí a maior parte do planeta. A gente viu também que para representar a Terra de forma reduzida, nós temos o planisfério, tá certo? Nós temos o planisfério e o globo terrestre. No globo terrestre é possível observar a Terra em tamanho reduzido. E o planisfério é possível observar a Terra de forma plana. Todo o território, todo o continente, aliás, toda a superfície terrestre, né? Observar toda a superfície terrestre de forma geral, de um modo geral. A gente viu que os continentes, eles são grandes massas de terra imersas, tá certo? E elas são separadas pelos oceanos e mares. A gente estudou também que o nosso planeta é formado por 6 continentes. Quais são eles? Alguém lembra? É formado pelo continente africano, pelo continente europeu, tá certo? Pelo continente asiático, pela Oceania, Antártica e América, tá certo? Então vamos recapitular. África, Ásia, América, Oceania, Antártica e Europa, tá certo? A gente estudou também que as coordenadas geográficas são linhas imaginárias, tá certo? Traçadas nos mapas. Essas linhas imaginárias, elas têm o nome de paralelos e meridianos. E elas foram criadas aí para facilitar os estudos sobre a Terra e também para definir com maior exatidão diferentes pontos no nosso planeta, tá certo? Então a gente viu que os paralelos são linhas horizontais e que os meridianos são linhas imaginárias verticais. E a gente viu também que essas coordenadas geográficas, elas podem ainda ser mais específicas quando consideramos a latitude e a longitude. Com relação aos paralelos, a gente viu que a linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. E aí essa linha imaginária, paralelo, ela determina aí a latitude 0. E com relação aos meridianos, a gente viu que o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. E ele serve como marco 0 dos fusos horários. E a gente viu também que a distância entre os meridianos recebe o nome de longitude, tá bom? Já no conteúdo de território brasileiro, limites e divisas, a gente viu que assim como o Brasil tem limites que o separam de um país para o outro, certo? Da mesma forma, as unidades de federação e municípios têm limites e divisas que determinam aonde começa um território e aonde termina um território e aonde começa o outro. Então, os limites, eles marcam a separação entre 2 ou mais territórios e podem ser representados por elementos naturais ou culturais. As placas e pontes são exemplos de limites culturais, tá certo? Os limites naturais que eu posso citar, por exemplo, são os rios, né? Já com relação ao termo divisa, nós utilizamos o termo divisas para nos referir à delimitação entre 2 unidades de federação, como os estados, por exemplo, como o estado do Piauí e do Maranhão, por exemplo. Nos mapas, os limites, eles podem ser estabelecidos por linhas imaginárias, tá certo? Então, recapitulando, limite define e separa 2 ou mais territórios, e divisas é a delimitação de territórios entre 2 ou mais unidades de federação. A gente estudou também que o território brasileiro ele é formado
por 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um distrito federal, não esqueçam. 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um distrito federal. É importante também, gente, que vocês estudem as siglas das unidades de federação, tá certo? A gente estudou também que para melhor compreender, estudar e administrar o território brasileiro, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o país em 5 grandes regiões, considerando os aspectos naturais, sociais e econômicos. Quais são essas grandes regiões? Isso, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Com relação ao Brasil, organização político-administrativa, a gente estudou alguns termos como república, federação, democracia e presidencialismo. A gente também viu que as unidades político-administrativas são União, Estado e município e são governadas por 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. A gente viu que o poder executivo administra o país, os estados e os municípios, tá bom? E ele é representado na União pelo presidente da República, nos estados e no Distrito Federal pelos governadores e nos municípios pelos prefeitos, certo? Já o poder legislativo, ele elabora projetos de lei para garantir direitos e deveres à população, tá bom? Na União, ele é representado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Já nos estados e no Distrito Federal, ele é representado pela Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais e distritais. E já nos municípios, é representado pela Câmara Municipal, os vereadores, tá bom? Já no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, ele preserva o cumprimento e respeito às leis, tá bom? Na União, ele é representado pelos juízes. E no Estado e Distrito Federal também pelos juízes. No município a gente vê que tem um espaço em branco. Por quê? Porque o judiciário ele atua na esfera federal e estadual, tá bom? Não há esfera municipal nesse caso. Porque a gente viu que os profissionais do judiciário que trabalham nos municípios, eles respondem diretamente ao Estado e ao governo federal, tá bom? Vai depender da área. A gente também estudou que no Brasil, o presidente, os governadores, os prefeitos, os vereadores e os senadores, eles são escolhidos através das eleições diretas, isso. E todos os brasileiros alfabetizados têm o direito e a obrigação de votar. A gente viu que o voto ele é facultativo para os analfabetos e para os jovens de 16 e 17 anos, e também para os maiores de 70 anos. Nós estudamos também o tempo de duração do mandato, né? A gente viu que o tempo de duração do mandato do prefeito, do presidente, por exemplo, é de 4 anos. E também dos deputados federais, governadores, tá certo? É de 4 anos. Somente o senador, o mandato do senador, que é de 8 anos. Então, essa foi a nossa revisão, nosso apanhado geral de geografia. Eu acho que deu para falar de tudo, tá certo? Então, é importante que vocês leiam aí todo o conteúdo. Tenho certeza que vocês vão relembrar com muita facilidade. A gente já fez várias revisões, tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero que tenha melhorado ainda mais, refrescado ainda mais a memória de vocês e os conteúdos aí na cabecinha de vocês. E que vocês façam uma prova maravilhosa, tá certo? Amanhã nós vamos fazer o apanhado geral de história, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.